Agora vamos nos aprofundar um pouco mais em cada distúrbio, tá? Começando um pouquinho sobre a acidose metabólica. Então, a acidose metabólica é um distúrbio que resulta na queda do bicarbonato com queda do pH. Como mecanismo compensatório, temos a queda do CO2, lembrando do nosso cálculo para ver se esse PCO2 é o PCO2 esperado para aquele distúrbio. Quais são as consequências clínicas da acidose, né? Algumas manifestações clínicas podem ocorrer, mas geralmente surgem nos quadros de acidose metabólica grave, que é definida por alguns autores como um pH menor do que 7,15. Quando há uma resposta compensatória adequada, vale ressaltar que é preciso um bicarbonato menor do que 10 para que um pH chegue neste nível. Então, as manifestações clínicas que a gente pode encontrar é uma diminuição do limiar para as arritmias, o indivíduo fica com uma menor resposta às aminas vasoativas, menor contratilidade miocárdica, redução do débito cardíaco, com consequente redução da perfusão renal e hepática, venoconstrição e vasodilatação arterial. Já no pulmão, como a gente viu, como mecanismo compensatório, a gente tem a hiperventilação. Então, o indivíduo se encontra dispineico e pode levar até a fadiga da musculatura respiratória. No cérebro, a gente tem inibição do metabolismo cerebral, podendo levar a torpor e coma, e alteração na regulação do volume dos neurônios. E de distúrbio metabólico, a gente tem a hipercalemia, né? Lembrando que o potássio sai da célula quando o H+ entra. Além disso, a gente tem um aumento do catabolismo proteico. Agora vamos falar um pouquinho do conceito de anion gap. Pelo princípio da eletroneutralidade, nosso organismo contém uma quantidade igual de cátions e de ânions. Quando analisamos apenas os íons que a gente pode medir, a gente percebe que o cátion sódio tem um valor maior do que a soma dos ânions bicarbonato e cloro. Esse ato que está faltando para que a soma do bicarbonato com o cloro seja igual ao do sódio é o que chamamos de anion gap. O valor de referência do anion gap é de 8 a 12. E por que isso é tão importante? Porque sempre temos que calcular o anion gap na acidose metabólica. Como a gente tem uma redução do bicarbonato, isso acaba sendo compensado ou pelo aumento do cloro ou pelo aumento do anion gap. Na acidose metabólica com anion gap normal, a queda do bicarbonato ela vai ser compensada pelo aumento do cloro, e por isso são chamadas acidoses hiperclorêmicas. Já na acidose metabólica com anion gap aumentado, a queda do bicarbonato ela vai ser compensada pelo aumento do anion gap. Esse anion gap aumentado vai ocorrer de forma secundária ao aumento excessivo de alguns ácidos orgânicos, como, por exemplo, o lactato, os cetoácidos, as toxinas urêmicas e as intoxicações. O primeiro passo, então, é determinar o anion gap, que a gente calcula, então, com o sódio, diminuindo a soma do bicarbonato com o cloro, o valor normal de 8 a 12. Só que como as proteínas plasmáticas são os principais constituintes do anion gap, existe também essa necessidade de corrigir esse cálculo pela albumina, quando a albumina encontra-se baixa, algo muito comum nos pacientes criticamente enfermos. E a gente pode fazer o cálculo pela fórmula mostrada, o anion gap corrigido é igual ao anion gap mais 2,5 vezes 4,5, que é o valor normal da albumina, menos a albumina encontrada, ou de uma forma mais rápida, para cada 1,5 de albumina abaixo de 4,5, que é o valor normal, a gente soma 2,5 no valor do anion gap. E o anion gap corrigido pela albumina tem um valor normal de 12. Após o cálculo do anion gap, então, podemos classificar a acidose metabólica de acordo com a sua etiologia. Ela pode ocorrer por perda de bicarbonato, perda das bases, que pode ser por via gastrointestinal, por exemplo, nos quadros diarreicos, ou por via renal,
por exemplo, nas acidoses tubulares renais. São causas de acidose metabólica com anion gap normal. A acidose metabólica também pode acontecer pela redução da excreção de ácidos, e aí entram alguns outros tipos de acidose tubular renal, gerando acidose com anion gap normal, e a insuficiência renal com a uremia, que leva à acidose metabólica com aumento do anion gap. Temos também a produção excessiva de ácidos orgânicos, levando às acidoses com aumento de anion gap. E aí temos a acidose lática, a cetoacidose e algumas intoxicações exógenas. Uma outra causa importante de acidose metabólica com anion gap normal, hiperclorêmica, que não está aí, é que a gente vê muito na prática, é o excesso de infusão de soro fisiológico. O soro fisiológico é NaCl, ele não tem só sódio. Então, quando a gente faz em algumas situações excesso dessa hidratação venosa, podemos provocar no paciente uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, dando um exemplo de cálculo do anion gap, aquele caso que a gente tem uma acidose metabólica compensada, calculando o anion gap, sódio 139 menos a soma do cloro com bicarbonato, 113 mais 16, temos um anion gap de 10, que é um anion gap normal. O terceiro passo é determinar o anion gap urinário na acidose metabólica com anion gap normal. Isso ocorre quando a gente não consegue saber a causa daquela acidose metabólica com anion gap normal apenas pela história clínica. Lembrem-se que a gente falou da perda do bicarbonato nas diarreias, fístulas, nas ostomias, né, colostomia, ileostomia, ou então pelo rim, na acidose tubular renal, ou no uso da acetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica, ou aqueles pacientes que estão em excesso de hidratação venosa com NaCl. Quando a gente não tem uma evidência da causa pela história clínica, uma das formas de tentar elucidar o diagnóstico é calculando o anion gap. E para isso, a gente precisa dosar o sódio, o potássio e o cloro na urina e fazer o cálculo através da fórmula sódio mais potássio menos cloro. No anion gap urinário, então, consideramos como cátion o sódio e o potássio, porque o amônio a gente não mede habitualmente. E nos ânions temos o cloro e outros ânions que não conseguimos medir, que é o que chamamos de anion gap urinário. O valor normal do anion gap urinário é até mais 10. Nas causas extrarrenais, por exemplo, diarreia, como a gente viu, existe muita perda de bicarbonato pelo intestino, tornando necessária a produção de tampão na urina para eliminar os íons H+. E com isso, aumenta-se então a produção de amônio. Para compensar esse aumento do cátion, aumenta-se também a excreção de carga negativa, ou seja, aumenta o cloro. Calculando então o anion gap urinário, sódio mais potássio menos cloro, dará então um valor negativo, porque o cloro acaba aumentando muito. Nas causas extrarrenais, então, o anion gap está negativo em até menos 30. Já nas causas renais, por defeito nos túbulos, eu não consigo ter essa produção de amônio. E por conta da sua redução, a eliminação do cloro na urina também se reduz, levando então a um anion gap positivo, que pode chegar a até mais 30. Então vamos dar um exemplo aqui de uma acidose metabólica compensada com anion gap normal. Eu calculei o meu anion gap, deu normal, então eu vou partir para o cálculo do anion gap urinário. Sódio mais potássio, 117 mais 31 menos 130. Deu mais 18, então isso ocorre por perda renal, então provavelmente isso é uma acidose tubular renal, levando à perda do bicarbonato. Agora que falamos de como definir as etiologias da acidose metabólica com anion gap normal, vamos falar como definir as etiologias da acidose metabólica com anion gap aumentado, lembrando quais são elas: a uremia, a cetoacidose, a acidose lática e as intoxicações exógenas por aspirina, paracetamol,
metanol e etilenoglicol. Inicialmente, falando da acidose lática, podemos chamar assim quando o lactato encontra-se acima de 18 mg por decilitro. E aí temos que tomar bastante cuidado, porque isso depende muito do valor de referência de cada ambiente hospitalar. Existem locais onde o valor de referência é em milimol por litro, e aí geralmente o limite do lactato é de 2 milimol por litro. Quando a gente fala em miligrama por decilitro, geralmente é 18, tá? Então fiquem atentos a isso. Quando a gente tem um lactato, então, acima de 18, temos uma acidose lática, que pode ser do tipo A, quando temos hipoperfusão tecidual, por exemplo, na sepse, ou do tipo B, quando temos o uso de medicações que interferem na atividade mitocondrial, por exemplo, a metformina, a famosa acidose lática pela metformina. Quando o lactato não está alto, precisamos avaliar, então, se há cetonemia, que é o aumento de cetoácidos no sangue. Muitos lugares não têm essa disponibilidade para dosar cetoácidos, mas a gente pode avaliar então a presença de cetonúria, que é a presença desses ácidos no exame de urina, no EAS. Quando positivo em 2 cruzes ou mais, definimos que há cetonúria. Então, estamos diante de um quadro de cetoacidose, que pode ser secundária a diabetes, ao uso de álcool ou a fome, a inanição prolongada. Quando eu descarto a acidose lática e cetoacidose, partimos então para a avaliação da função renal. A uremia também é uma causa de acidose metabólica com aumento de anion gap, secundários tanto da lesão renal aguda quanto da doença renal crônica, como a gente já viu nas aulas anteriores. Descartadas essas 3 causas, partimos então em busca das intoxicações exógenas. Devemos fazer isso através do gap osmolar. O gap osmolar ele é calculado através da osmolaridade medida, que muitas vezes a gente não tem disponibilidade, e menos a osmolaridade calculada, que vocês aprenderam a calcular na aula de distúrbios de sódio e água. Quando o gap osmolar for maior do que 10, isso sugere muito que a intoxicação exógena seja a causa dessa acidose. Resumindo então o nosso esqueminha, a acidose metabólica ocorre quando o pH está abaixo de 7,35 ou um bicarbonato menor do que 22. Calculo sempre o PCO2 esperado para saber se esse é um distúrbio único, e compensado ou se temos um distúrbio misto, a partir desse cálculo do PCO2. A partir daí, calculo o anion gap, lembrando sempre de corrigi-lo pela albumina quando a albumina encontra-se abaixo de 4,5. Quando o anion gap é normal, entre 8 e 12, a gente tem uma acidose com anion gap normal, e quando a causa não é elucidada, a gente precisa calcular o anion gap urinário. Quando ele está negativo, sugere fortemente perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal. Quando ele está positivo, sugere perda renal pelas acidoses tubulares renais. Quando o anion gap é aumentado, maior do que 12, a gente tem as principais causas, que são a acidose lática, a cetoacidose, a uremia da lesão renal e as intoxicações exógenas. Por fim, então, vamos tratar a acidose metabólica. Devemos lembrar que o grande pilar é sempre tratar a causa de base. Na acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, com anion gap normal, ela tem como mecanismo gerador a perda de bases ou a redução da excreção de ácidos, excluindo aqueles casos de excesso de soro fisiológico que às vezes a gente provoca acidose metabólica nesse paciente, e aí o tratamento seria trocar esse soro fisiológico por algum outro repositor. Mas, se não for essa situação, a gente tem um déficit real de bicarbonato, seja por perda pelo trato gastrointestinal ou pelo rim. E por isso, o tratamento com reposição de bicarbonato pode ser indicado nessas situações. A gente faz o bicarbonato de sódio a 8,4% e calcula a quantidade por essa fórmula, o bicarbonato desejado menos o do paciente, vezes 0,5 vezes o peso.
Já na acidose metabólica com anion gap aumentado, ela tem como mecanismo gerador a produção excessiva de ácidos orgânicos. Então, nesse caso, o tratamento da doença de base é o que vai contribuir para que o bicarbonato seja rapidamente regenerado. Então, nesses casos, a reposição de bicarbonato ela é restrita apenas aos casos graves de acidemia. Uma questão bem particular e polêmica é a da acidose lática, porque nessa situação, ainda sendo um caso grave de acidose, a reposição com bicarbonato é controverso por alguns autores. O uso do bicarbonato pode ser benéfico, né, e é recomendado por alguns autores, porque ele reduz o risco de morte súbita por arritmia ventricular maligna, além de restaurar a resposta cardiovascular às catecolaminas, nas aminas vasoativas, com consequente melhora da perfusão tecidual e da própria acidose lática. Todos aqueles benefícios em relação àquelas manifestações clínicas que a gente falou no início. Entretanto, o uso do bicarbonato nesses pacientes pode levar à hipernatremia, né, porque o bicarbonato é de sódio, então a gente dá sódio para o doente junto com o bicarbonato. Pode levar à hipervolemia, pode levar à hipercapnia, lembrando da fórmula, o bicarbonato vai se juntar ao ácido e vai acabar gerando mais CO2. Leva uma menor afinidade do oxigênio pela hemoglobina, o que pode contribuir para uma menor entrega tecidual de oxigênio, aumentando a necessidade de respiração celular anaeróbia, aumentando a produção de ácido lático e piorando ainda mais essa acidose lática. Então, é bastante controverso. Como a gente deve, então, tratar a causa base, geralmente a gente só faz mesmo o bicarbonato nessas situações quando a acidose é muito grave. Então, em relação à cetoacidose a gente tem um déficit de insulina, né, e um aumento da produção hepática de cetoácidos, que acaba excedendo a excreção renal. O tratamento vai consistir na expansão volêmica, corrigir os distúrbios eletrolíticos, principalmente potássio, em fazer insulina venosa. A reposição do bicarbonato fica restrita apenas aos quadros graves, com pH menor do que 6,9. Na acidose lática, como a gente falou, ocorre porque o ácido lático é um produto final do metabolismo da glicose. Então, sempre que houver um desbalanço entre produção e consumo, ele vai se acumular e o seu acúmulo leva à acidose metabólica. A acidose do tipo A, onde há hipoperfusão tecidual, devemos corrigir restaurando essa perfusão com o uso de drogas vasoativas, oxigênio terapia, fluidoterapia, então reposição com hidratação venosa. Já o uso do bicarbonato, então, como já foi dito, é polêmico e é usado só nos casos de acidose grave, com pH menor do que 7,15 e bicarbonato menor do que 10. A gente utiliza essa fórmula para calcular o déficit de bicarbonato e repõe, mas nunca com o objetivo de corrigir completamente essa acidose. Tá? Na acidose lática do tipo B, o tratamento é suspender a medicação causadora, né? E geralmente a gente tem aí como grande exemplo o uso da metformina. E, por fim, na acidose metabólica da disfunção renal, como a gente já viu, né, na aula de lesão renal, a gente repõe o bicarbonato quando o pH está menor do que 7,2, mas acaba que a hemodiálise fica indicada nos casos de acidose metabólica grave e refratária ao tratamento com bicarbonato. Na acidose metabólica, também por conta das intoxicações exógenas, é muito comum a necessidade final de hemodiálise para corrigir o distúrbio. Vamos partir agora, então, para a alcalose metabólica. Então, falando da alcalose metabólica, ela se caracteriza pela elevação primária do bicarbonato, com consequente elevação do pH. E a resposta compensatória é a hipoventilação, com elevação do PCO2. Lembrando novamente de calcular a resposta compensatória, PCO2 esperado igual a bicarbonato mais 15. Valores diferentes do esperado caracterizam um distúrbio misto. Nas alcaloses metabólicas leves, geralmente a grande maioria dos pacientes é assintomática. Nos casos graves, com pH acima de 7,6,
podemos encontrar essas consequências clínicas. Então, redução de fluxo sanguíneo coronariano, diminuição do limiar para angina, constrição arteriolar, predisposição a arritmias, hipoventilação com hipercapnia, né, que é o acúmulo de PCO2, e hipóxia, redução do fluxo sanguíneo cerebral, tetania, convulsões, delírio, letargia, estupor, e distúrbio eletrolítico, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. A gente pode resumir as etiologias da alcalose metabólica em 3 mecanismos básicos: a perda de ácido, o acúmulo de bases ou a contração do líquido extracelular. As perdas podem acontecer, então, por via gastrointestinal, através de vômitos, débitos altos por sonda nasogástrica, uso de antiácidos, por via renal, principalmente, a grande causa aí é o uso de diuréticos, ou por desvio do H+ do ácido para o intracelular, que ocorre na redistribuição da hipocalemia, como a gente viu lá no início da aula. O acúmulo de bases pode acontecer nas transfusões maciças e na reposição excessiva de bicarbonato. Já a contração do líquido extracelular também ocorre com o uso dos diuréticos ou então a perda pelo suor. Considerando a grande capacidade renal de excretar bicarbonato, a alcalose metabólica por qualquer um daqueles mecanismos anteriormente citados deveria ser rapidamente corrigida pelo rim. Então, geralmente, a gente tem algum mecanismo acontecendo com aquele paciente que faz essa alcalose se perpetuar. Geralmente, tem algum mecanismo subjacente que está ocorrendo e impedindo essa excreção do bicarbonato pelo rim. São eles a insuficiência renal, a hipovolemia, a hipocloremia, a hipocalemia e o excesso dos mineralocorticoides. A avaliação do cloro urinário pode ajudar a elucidar as etiologias das alcaloses metabólicas quando apenas pela história clínica a gente não consegue definir uma causa, tá? A excreção do sódio encontra-se aumentado, porque ele é excretado junto com o bicarbonato. E aí, por isso, ao invés do sódio, a dosagem do cloro urinário, nesses casos, pode ser bem mais fidedigno para avaliar um estado pré-renal. Lembra na aula de injúria renal aguda que a gente viu que para diferenciar os estados pré-renais de renais a gente dosa o sódio urinário? Nesse caso, o cloro urinário acaba sendo mais fidedigno porque o sódio está indo embora junto com o bicarbonato. Então, o cloro baixo ele pode acontecer nas situações todas de hipovolemia. Então, vômitos, altos débitos pela nasogástrica, uso de diuréticos. E essa alcalose ela vai responder bem apenas à hidratação venosa com soro fisiológico, e são as alcaloses metabólicas chamadas de salino-responsivas. Já aquelas com cloro urinário alto, acima de 20, como nas disfunções renais, excesso de mineralocorticoides e hipocalemia, elas podem não responder à correção da volemia com soro fisiológico, porque não é justificável por hipovolemia, então a gente realmente não espera que vá ser corrigida dessa forma. O tratamento no geral, então, envolve a reposição volêmica com soro fisiológico, né? A reposição com NaCl reverte o componente de contração do líquido extracelular quando houver e promove bicarbonatúria, porque a reposição com cloro vai permitir que haja eliminação desse bicarbonato em excesso. A reposição do potássio também deve ser feita sempre que houver hipocalemia. A gente geralmente faz com KCl a 10%, que é o que a gente tem disponível. Apenas com essas duas medidas, conseguimos reverter 3 mecanismos que perpetuam a alcalose metabólica: a hipovolemia, a hipocloremia e a hipocalemia. Já a acetazolamida é um diurético que atua no túbulo proximal, inibindo a anidrase carbônica. Ali é onde a gente tem a maior absorção de bicarbonato. Quando a gente inibe a enzima anidrase carbônica, promovemos então uma diurese rica em bicarbonato, aumentando a bicarbonatura,
ajudando a corrigir a alcalose metabólica. Mas ela vai ser útil apenas nos casos de alcalose metabólica sem hipovolemia, quando temos sobrecarga de volume associada. E por fim, a diálise é uma alternativa naqueles casos de alcalose metabólica grave, com repercussão sistêmica e manifestação clínica, que exige uma correção mais imediata dessa alcalose. Agora vamos falar um pouquinho dos distúrbios respiratórios, né? A acidose e a alcalose respiratória. Começando então pela acidose respiratória. Então, lembrando que a acidose respiratória, a gente tem um pH baixo às custas de um PCO2 alto. Com isso, meu bicarbonato sobe, tentando compensar o distúrbio. Só para a gente lembrar, a gente espera que na acidose respiratória crônica, que eu já tenho alteração do base excess, o meu bicarbonato aumente 4 mEq por litro para cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2 acima do valor normal, que é 40, e na aguda eu espero um aumento apenas de 1 de bicarbonato para cada 10 de PCO2. Os sintomas da acidose respiratória, eles variam de acordo com o tempo de instalação, se é aguda ou crônica, tá? Nos casos agudos, os pacientes podem apresentar alterações neurológicas, cefaleia, visão borrada, delírio, sonolência, narcose, né? Inclusive papiledema. E cardíacas, a gente tem as arritmias e a vasodilatação periférica. Já nos casos crônicos, os sintomas são bem menos frequentes, então os pacientes podem ir desde assintomáticos até quadros de cor pulmonar e edema periférico. Então, falando agora um pouquinho das principais causas, né, da acidose respiratória, a gente tem causas agudas e crônicas. E por vários motivos, né? Um deles é a depressão do centro respiratório. Eu tenho depressão do centro respiratório, vou fazer hipoventilação, reter CO2. E aí, dentre as causas agudas, a gente tem principalmente as intoxicações por opioides, sedativos e anestésicos, e também a apneia obstrutiva do sono. E as crônicas, lesões do sistema nervoso central, e aí entra tumores, traumatismo crânioencefálico, e a própria alcalose metabólica, que cronicamente vai ter como resposta compensatória a acidose respiratória. A obstrução das vias aéreas superiores também é uma causa, mas aí geralmente são sempre agudas, né? A aspiração de corpo estranho, vômito com broncoaspiração, laringoespasmo, podem levar à retenção de CO2. A gente tem os distúrbios das trocas gasosas pulmonares, e aí entra como grande causa de acidose respiratória crônica o DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, e nos quadros agudos, alguma exacerbação de alguma doença pulmonar de base que aquele paciente já tenha, a síndrome da angústia respiratória do adulto, edema agudo de pulmão, asma, pneumotórax e hemotórax nas situações de trauma, então são causas agudas que vão levar a um distúrbio de troca gasosa no pulmão. E por último, a gente tem as doenças neuromusculares da parede torácica, nas agudas, né, que podem até cronificar também. A síndrome de Guillain-Barré e a miastenia graves, e as crônicas, a cifoescoliose e a obesidade mórbida, mas por restrição mesmo ventilatória. E, na verdade, por último, a gente tem a ventilação mecânica, né? Os indivíduos que estão em ventilação mecânica, que não têm um ajuste correto dos parâmetros do ventilador, podem apresentar uma acidose respiratória. E aí, apenas com o ajuste dessa ventilação mecânica, eu já vou conseguir corrigir o meu distúrbio. Vamos falar, então, agora um pouquinho da alcalose respiratória. Lembrando que a alcalose respiratória eu tenho um aumento do pH às custas de um PCO2 baixo, e como resposta compensatória, o meu bicarbonato cai. Cronicamente, eu espero uma queda de 4 de bicarbonato para cada 10 de PCO2 e agudamente 2 de bicarbonato para cada 10 de PCO2. Quais são as consequências clínicas da alcalose respiratória?
Os sintomas produzidos pela alcalose respiratória estão relacionados ao aumento da irritabilidade do sistema nervoso periférico central, com vários sintomas de acometimento neurológico, alteração da consciência, parestesias, espasmo carpopedal, vertigens, entre outros. Além disso, ela leva à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e às arritmias cardíacas. E um outro sinal clínico importante é a taquipneia. Quais são as principais causas de alcalose respiratória? São causas que vão provocar hiperventilação. Com isso, eu vou lavar CO2, eu estou eliminando CO2. E aí a gente tem as causas que estimulam diretamente o centro respiratório, a própria hiperventilação voluntária ou psicogênica que existe, a insuficiência hepática, a intoxicação por salicilatos, o AVC e tumores, principalmente de ponte. As causas que geralmente cursam com hipoxemia, pneumonia, fibrose intersticial, embolia pulmonar, edema de pulmão, insuficiência cardíaca. Então, qualquer causa que aumente a frequência respiratória, o paciente que fique taquipneico, ele lava mais CO2 e pode gerar de forma secundária a alcalose respiratória. A própria febre, dor, faz o paciente fazer uma respiração ofegante, né? E com isso a gente também pode levar a taquipneia e consequente alcalose respiratória. E por último, a ventilação mecânica, pelo mesmo motivo que eu expliquei na acidose respiratória. Como que a gente vai tratar, então? O tratamento dos distúrbios respiratórios, tanto a acidose quanto a alcalose, deve ser direcionada para a sua causa específica, né? Então, eu preciso, nas duas, manter uma oxigenação e uma ventilação adequadas. Isso é o primeiro passo, né? Na acidose respiratória, quando a gente tem obstrução da via aérea, eu preciso manter a via aérea livre. Eu preciso ter cuidado com o oxigênio nos retentores crônicos. Então, pacientes com DPOC, eu não posso colocar uma carga de oxigênio muito alta. O uso de antídotos específicos, por exemplo, nas intoxicações por opioides e sedativos, que levam também à acidose respiratória. Uso de broncodilatadores na asma, uso de analgesia no paciente que tem dor, né? E na alcalose respiratória, principalmente a pseudoanalgesia, quando o paciente está muito agitado. E o ajuste na ventilação mecânica. Se o indivíduo tem acidose respiratória, eu aumento a frequência respiratória no ventilador ou o volume corrente e faço esse paciente lavar mais CO2, tá? Já na alcalose respiratória, eu ajusto esse ventilador para reduzir a frequência respiratória e o volume corrente. Com isso, eu diminuo a minha frequência respiratória e esse paciente começa a reter um pouquinho mais de CO2 na tentativa de corrigir essa alcalose. Tá bom, gente? Era isso que tinha para falar. Obrigada pela atenção, bons estudos e a gente se vê no encontro do Zoom.